Bem, bom dia pessoal. Hoje eu vou falar para vocês sobre como a Sinqia usa o Oracle para poder ter estabilidade e manutenibilidade das nossas aplicações. E aí, gente, essa palavra eu fui procurar no Google, tá? Ela existe, não sei se ela tem no dicionário, porque isso eu não faço mais não. Mas a palavra no Google, pelo menos ele falou que existe. Bem, quem sou eu? Meu nome completo é Armando Rogério Brandão Guimarães Júnior. Bem, meu nome, no caso, é grande, assim, tem Júnior, porque antigamente só tinha Júnior, quem tinha pai muito criativo para escolher o nome dos filhos, tá? Então, eu tenho todo o nome do meu pai, mais o Júnior. Hoje em dia o pessoal só sai colocando Júnior lá no nome, mas não, eu sou antigo. Bem, eu sou casado, tenho duas crianças, como vocês podem ver, duas menininhas, muito pequenininhas. Eu já sou o menor da casa, né? Eu passo por isso hoje em dia. Eu estou na área, vamos dizer, desenvolvendo desde 1988. Esse primeirinho ali no canto superior, direito, bem, não sei se é direito ou esquerdo para vocês, mas é o que não tem tela verde. Foi o primeiro computador que eu programei, ele é um TRS-80. Embaixo dele está um poderosíssimo Apple IIe, foi o primeiro que eu aprendi a programar, de verdade, eu posso falar, né? E esse da telinha verde, que na verdade é uma televisão, foi o meu primeiro computador, que é um CP400. Vocês podem ver que tanto o TRS-80 quanto o Apple IIe são supercomputadores, eles tinham 2 drives de 5 1/4, então realmente poderosos pra caramba. Não sei se vocês conseguem ver na minha parede aqui, eu tenho um disquete de 5 1/4 de verdade, que eu usava antigamente. São de verdade mesmo, não são de madeira não, são disquetes de verdade. Tá? O CP400, infelizmente, não era tão poderoso, né? Drive era muito caro na época, então o que dava para fazer era usar a fita cassete. Além de ouvir música, minhas fitas cassete também eram para guardar programa. Como vocês podem ver, antigamente, armazenamento de dados não era coisa tão segura não, porque não tinha HD não. Continuando, bem, eu sou um nerd oitentista, então esse slide que vocês estão vendo aí são as coisas que me moldaram para bem ou para mal, né? Então, sim, eu vivi a melhor década que já existiu, 80 e também a 90. Eu sou capixaba de nascença, então eu gosto às vezes de implicar com o pessoal da Bahia, falando que é só capixaba. A gente tem as discussões às vezes, né, mas nada de muito grave, não, só por causa do Dedê. Sou mineiro por opção, tá? Eu moro em BH já tem 20 anos. Eu e minha esposa, nós não somos mineiros, mas nossas duas criancinhas são mineiras. E hoje eu faço um papel de Developer Advocate. Como a Luana falou, eu também sou arquiteto de soluções, mas hoje meu principal foco é o de Developer Advocate. Eu continuo fazendo papel de arquiteto de soluções porque eu gosto de ser técnico. Eu gosto de ficar conversando coisas técnicas com o pessoal da Oracle, com os nossos times internos de dev. Eu gosto disso. Tanto é que eu faço isso há tanto tempo, né, gente? Mas hoje meu maior foco é exatamente relacionamentos internos com os nossos devs. Não que eu não faça parte externa, tanto é que eu estou aqui. Mas meu maior foco hoje são os colaboradores da Sinqia. Tá? Então, lá hoje, o meu principal foco como advocate é Developer Experience. Tá? Coisa que hoje é o que eu mais persigo dentro da Sinqia, é melhorar a experiência das pessoas técnicas da Sinqia ao máximo. Embora a gente chame de Developer Experience, né, mas na verdade é para todo mundo que faz parte do time técnico. Desenvolvedor às vezes tem uma coisa meio egoísta de querer chamar todo mundo de developer, mas é para todos os técnicos da Sinqia. Um pouco sobre a Sinqia, e aí vai ser coisa rápida, tá, gente? Hoje a Sinqia, ela é uma Oracle Partner, tá? Em números, vamos dizer, nós temos mais de 26 anos de mercado, vocês vão entender daqui a pouco desde quando, mais ou menos, isso vem. Hoje nós temos mais de 730 clientes. Recentemente, eu acho que tem 2 semanas, nós fizemos nossa 24ª aquisição. Temos mais de 2.300 colaboradores, eu acho que quase a 24ª passou um bocado desse número mesmo. Muita gente não conhece a Sinqia como uma empresa só de desenvolvimento de software para o mercado financeiro, coisa que nós hoje somos líderes, desenvolvimento de aplicações para o mercado financeiro. Mas quando a gente vai fazer entrevista, muita gente conhece a Sinqia como o SQIA3, que é a nossa sigla na B3. Então, acontece muito disso, das pessoas conhecerem a Sinqia como investimento, mas não como empresa de desenvolvimento. E nós
temos hoje, nos últimos 15 anos, foram consecutivamente de crescimento, tá? E hoje a gente investe 20% do nosso lucro em P&D. E como é que a gente faz isso? Nós temos um braço, tá, só para inovação, que a gente chama de Torque Ventures. Tá? A função do Torque Ventures hoje é impulsionar empreendedorismo e acelerar a inovação, mas tanto dentro da Sinqia quanto fora da Sinqia. Tá? Fora da Sinqia, nós hoje temos mais de 200 startups aceleradas e entre aporte direto e indireto, nós temos mais de 90 startups no nosso portfólio. Internamente, o Torque nos ajuda a definir a próxima geração tecnológica do mercado financeiro, tá? Voltado para aplicações do mercado financeiro, corrigindo. Tá? Por exemplo, Real Digital e CDBC. Real Digital, para quem nunca ouviu falar, ele é uma CDBC, tá? E hoje ela já está na lista das moedas digitais oficiais dos países. Isso quer dizer, hoje o Real Digital ele já está cadastrado nos bancos centrais dos outros países, tá? Isso já quer dizer que a gente realmente já está indo para esse caminho de ter um real digital muito em breve, tá? E o legal é que a gente já vem estudando o real digital muito antes de virar buzzword, de CBDC. Embora para muitos não seja, para quem está nessa área é sim um buzzword hoje, tá? E hoje a gente já está preparado tanto para apoiar as instituições financeiras na estruturação quanto na operacionalização do real digital. Além disso, hoje já temos aplicações que trabalham com cripto e tokens. Por exemplo, hoje a gente tem uma vertical de core bancário, tá? E nós temos duas frentes que hoje trabalham criptoativos e tokens, que são as frentes de garantias tokenizadas e antecipação de recebíveis tokenizados. É o que eu vou saber falar para vocês dessas duas coisas, tá, gente? Eu não sou de core bancário, eu sou técnico, como eu falei, eu sou arquiteto de soluções, mas se vocês quiserem saber mais tanto sobre real digital ou como a gente trabalha com criptoativo e tokens, é só me procurar, no final eu vou falar meus contatos, que eu vou ter o maior prazer do mundo em poder colocar vocês em contato com as pessoas certas, tá? E uma coisa importante que eu não posso deixar de falar sempre, estamos contratando. Demais, gente. Bem, ainda temos uma grande briga nesse nosso mercado, né? Então, quem tiver aí pensando, putz, como é que será que é trabalhar com o desenvolvimento de aplicação no mercado financeiro? Fica à vontade para me procurar quando a gente terminar. Bem, vamos ao que nós viemos falar aqui, né? E eu vou começar com uma pergunta. Você já imaginou como seria se uma tecnologia que foi escolhida há quase 35 anos atrás ainda fosse capaz de atender às necessidades do mundo atual? E aqui, gente, claro que quem é mais antigo já ouviu falar de COBOL, Natural Database, vai pensar. Até hoje, tem aplicação rodando COBOL e Natural Database. Eu já mexi com os dois, tá? Sim, eu sou velho desse jeito. O que eu posso dizer por experiência própria, gente, que hoje em dia, embora ainda tenha muita gente trabalhando com essas duas tecnologias, são raras as pessoas que ainda querem trabalhar com elas. Existem, é claro que existem, algumas até um pouco novas, mas é raro. O que o pessoal hoje quer trabalhar é com ChatGPT, inteligência artificial, microserviço. Então, hoje, você trabalhar com essas duas tecnologias é raro, tá? Existe, mas é raro. Então, hoje a gente escolheu uma tecnologia 35 anos atrás que ainda é muito viável, tá? E se essa tecnologia fosse tão viável, estável e com excelente manutenabilidade que pudesse competir com as inovações mais recentes. Pois é, exatamente isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu vou apresentar para vocês uma história incrível de como uma tecnologia escolhida lá no fim da década de 80 ainda é relevante e eficiente nos dias de hoje. Então, fiquem ligados, prestem atenção nos detalhezinhos que eu vou falar para vocês, que realmente vocês vão ver como é que isso faz sentido, como é que isso é legal. Mas eu preciso contextualizar vocês um pouco. Bem, eu falei que assim que está no mercado de desenvolvimento de aplicações de mercado financeiro. Já falei para vocês que a gente tem uma frente de core bancário, mas a gente tem também outras verticais. Uma delas é voltada para a previdência privada. Tá? O que é previdência privada, para quem nunca ouviu falar? É uma forma de poupar dinheiro para você garantir renda extra na sua aposentadoria.
ela não depende do INSS, tá? E qualquer um pode contratar. Você pode contratar hoje, você pode contratar 5 meses, um mês antes de você tá, para se aposentar, você pode contratar quando você tem 18 anos, não faz diferença, tá? Qualquer um pode contratar a previdência privada. Pode contratar em banco ou seguradora. Mas uma coisa importante, existem 2 tipos de previdência privada. A fechada, que aí ela é oferecida geralmente por empresas ou entidades de classe para os seus funcionários ou associados, sempre através de fundações. Quer dizer, uma empresa, ela não te oferece diretamente pela empresa. Precisa ter uma fundação que cuida dessa previdência e essa fundação que vai cuidar da previdência daquela empresa. Tá? E nesse caso, a gente chama essas empresas também de patrocinadoras. Por que esse termo? Porque elas também costumam pagar parte do valor da contribuição. Então, claro que com alguns limites, né, com algumas regras, mas o funcionário ele contribui com uma parte, a empresa vai lá e contribui com outra parte. Tá? E é assim que funciona mesmo para essas de fechadas, tá? Entidade de previdência privada fechada. Tem também a aberta, que é a que eu citei anteriormente, que ela é acessível a todo mundo. Tá? Todo mundo pode chegar lá no banco e contratar. Uma coisa importante que vai ser primordial depois para vocês entenderem. Cada tipo de plano de previdência privada, cada tipo mesmo, ele tem suas próprias regras, taxas, benefícios e riscos. Por que isso é importante? Porque cada fundação, ela tem N planos. E cada plano desse tem N regras diferentes do outro plano. Seja para você poder pedir um benefício de aposentadoria, uma pensão por invalidez, uma pensão por morte. Cada um deles tem um plano que tem uma vantagem. Às vezes um é mais ousado, outro é mais conservador, mas cada plano desses tem regras muito diferentes. Imagine o seguinte, a gente tem N planos dentro de uma fundação, certo? E existem N fundações. Então, multiplica isso daí que vocês vão ver que existem muitos planos hoje no mercado. Muitos planos, tá? Ainda contextualizando. Assim que, através de suas adquiridas, ela está nesse mercado desde a década de 80, vamos dizer, tá? Final da década de 80. E naquela época, ter recurso de máquina não era tão simples quanto hoje em dia, tá, gente? Hoje você vai lá, sobe a máquina na nuvem, de forma simplésima, você pode aumentar a capacidade da máquina, você pode escalar a máquina, você pode brincar com ela do jeito que você quiser. Antigamente não era assim. Você tinha que ir lá, comprar, esperar, entregar, isso demorava um tempinho, se ele não tivesse na hora. Então, não era uma coisa simples ter recurso de máquina. Aumentar a memória, então, esquece, era muito complexo. Claro, mais simples do que você comprar uma máquina nova. Mas também era uma coisa complicada. Para quem nunca ouviu falar em energia estática, ela dava muito problema quando a gente ia botar memória nos computadores antigamente. E um sistema de previdência complementar privada, ele precisa de executar várias atividades, vamos dizer, por padrão. A aberta também, mas o nosso foco aqui é a privada. Alguma dessas atividades. Cadastrar os empregados, cadastrar esses empregados como os participantes, cadastrar os dependentes, os representantes, controlar o valor arrecadado das contribuições feitas pelos participantes, controlar o saldo dessas contas, controlar os investimentos feitos pela fundação, fazer validação para poder conceder esses benefícios de acordo com os planos, efetuar o pagamento dos benefícios das pensões para os assistidos e representantes deles, e em grande parte, tá? Eu não vou falar para vocês que é 100%, porque eu não conheço todas. Essas fundações também, elas concedem empréstimos ou financiamentos, tá? Que funciona bem diferente de um empréstimo bancário. No empréstimo bancário, a sua garantia é o seu relacionamento com o banco ou com o mercado financeiro em geral. Numa fundação, é diferente. A sua garantia é o valor de reserva que você tem ali dentro da fundação. Então, de acordo com o valor da sua reserva, é essa garantia que você vai dizer. Isso, gente, de uma forma bem macro, tá? Como eu falei, tem regras diferentes também para cada plano. Então, isso eu estou falando para vocês de uma forma bem macro. Não é minha especialidade, previdência. Já trabalhei um tempo, então, quando eu falo aqui para vocês, não escreva na pedra. Tem detalhes aí que vão
diferenciando em cada fundação, em cada plano. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos pegar de exemplo uma empresa de energia elétrica do estado de São Paulo, um estado pequeno, num mercado aí que é novo, né? Energia elétrica. Conforme o tempo vai passando, o número de pessoas assistidas vai aumentando. Em certo momento, o número de pessoas assistidas ele vai superar em muito o número de empregados da empresa patrocinadora. E um detalhe, a gente falou que uma empresa ela precisa de uma fundação, uma empresa patrocinadora ela precisa de uma fundação, mas uma fundação ela pode ter N empresas patrocinadoras. Então, quando eu falo para vocês de uma empresa de energia elétrica, na verdade pode ser N empresas de N mercados, tá? Então, é claro, vocês vão entender que esse número de pessoas não vai superar em pouco tempo, tá? Pode ser em pouquíssimo tempo, ele vai superar o número de pessoas que hoje estão dentro das empresas patrocinadoras. Então, vocês lembram que eu falei de um módulo de pagamento de benefícios? Eu vou focar nesse módulo, tá? Mas depois eu vou dar um exemplo para ampliar um pouco a ideia. Com qualquer folha de pagamento, ela tem que rodar até uma certa data limite, tá, gente? E uma folha de pagamento de benefícios, ela tem várias particularidades. Uma folha de pagamento normal tem as particularidades da CLT. Uma folha de pagamento de benefícios, ela tem as particularidades de cada plano. Lembra que eu falei que cada plano de previdência tem suas próprias regras, taxas, benefícios e riscos? E ainda tem mais um item. Fora os casos de pensão, onde a justiça determina alguma particularidade para aquela pensão que está sendo paga. E, gente, acredita, a gente já viu vários casos de situações de famílias, e aí aqui eu estou falando no plural mesmo, famílias que aparecem depois que o participante falece. Então, já aconteceu. A família, o participante falece, vai dessa para uma melhor, aí a família começa a receber o benefício. Aí o que acontece? Aquela família, ela pega, começa a receber o benefício, e um belo dia ela tem a surpresa que o juiz fala bem assim, olha só, a partir de agora, seu benefício, a sua pensão vai ser dividida com a família B. Eles falam, como assim? Beleza, não tem o que se discutir. Se o juiz falou, divide. E existem casos que, às vezes, o juiz também manda fazer retroativo. Tá? Tudo que você recebeu, agora você tem que dividir com a nova família. E aí, às vezes, aparece uma família C, família D, família E. Podem aparecer N famílias. Então, vocês entendem que esse sistema de pagamento de benefícios ele tem que ter uma performance absurda para rodar a folha de pagamento de benefícios dessa dentro de um prazo, gente, que é muito curto. Muito curto. Uma folha de pagamento normal já tem um prazo muito curto, tá? E é mais ou menos esse mesmo prazo que tem, só que com uma complexidade muito maior. Então, vamos lembrar lá. Lá no fim da década de 80, início da década de 90, os PCs não eram bem o estado da arte em termos de processamento. Esses dois aí são dois exemplos. Uma lá na ponta com o gabinete deitado, para lá, eu acho, né? Vocês estão vendo. É o que a gente chama de um XT, velho. Um HD dele era mais pesado que 2 notebooks. O que está do lado dele, que tem um gabinete em pé, pela olhar assim, ele parece ser um 386, um 486 DX266. Ele tinha botão de turbo fora de série, ele tinha LED para poder falar velocidade. Então, assim, já era um computador muito melhor para quem queria jogar um Princess of Persia, um Doom, Quake, coisa do gênero. Mas para processamento, gente, não era a melhor coisa do mundo, por experiência própria. E banco de dados relacional, até onde eu me lembro, na época só tinham 3. Oracle, First, foi o primeirão que apareceu. Depois veio também o Sybase, que hoje, se vocês forem procurar, não existe mais Sybase, tá? Hoje ele é SAP, a SAP comprou a Sybase. E o SQL Server, que para quem não sabe, ele nasceu de uma costelinha do Sybase. Tá? Depois, é claro, ela virou para o lado e falou assim, não te conheço mais, agora eu sou só SQL Server. Mas sim, ela nasceu da costelinha do Sybase. Então, naquela época, as empresas, as fundações, na verdade, né, elas estavam começando a ir para ambientes de baixa plataforma. E, assim, gente, só para vocês entenderem, as fundações, geralmente, elas têm uma empresa patrocinadora, que são aquela empresa patrocinadora principal. Tá? E eles estavam começando a ir para ambiente de baixa plataforma.
que é um ambiente de baixa plataforma? São os servidores que a gente conhece hoje em dia. Servidor é um ambiente de baixa plataforma. Antes disso, vinha um ambiente de grande plataforma, de alta plataforma, nem lembro qual é o termo que se usa, que era o Cobalzão, Natural da Base, etc., que eram aqueles computadores do tamanho de guarda-roupa. Então, gente, qual era a melhor solução que existia para baixa plataforma na época? Unix. Tá? O Linux, gente, ele só foi criado em 91, início da década de 90. Início da década de 90, gente, para quem não sabe, Brasil com internet comercial, esquece. Tinha um ou outro só, mas não era amplamente utilizado. Tá? Isso só foi acontecer ali em 95, mais ou menos, quando a Embratel entrou no mercado e deu um empurrão que faltava. Aí sim, começou a pipocar provedor de internet pelo Brasil afora. E qual era o banco de dados relacional que rodava lindo no Unix? O Oracle. E aí, me desculpe, Oracle, esse daqui eu sei que é o logo antigo de vocês, tá? Mas a gente está falando da década de 90, lá início, então é porque era esse o logo de vocês. Mas mudou, tá, gente? O logo certo é aquele que está lá em cima no cantinho. Mais tarde, o Windows, tá? Ele começou a se consolidar no mercado também. Desculpa quem tem gatilhos com Windows NT, eu também tenho, tá? Mas eu preciso exemplificar aqui daquela época. O único banco que por vários anos, gente, vários mesmo, vocês sabem que foram vários, ele era multiplataforma, entregava performance nos dois sistemas operacionais, era o Oracle. Oracle, tá, gente? Não era outro banco. Lembrando que eu estou falando aqui de multiplataforma. Lembra que eu falei de ter vários assistidos ou pensionistas que precisavam rodar em uma folha de pagamento dentro de um prazo curtíssimo e com performance? E que por conta disso não dava para rodar nos PCs de antigamente. Tá, entre parênteses aqui. Algumas empresas conseguiam fazer isso, mas como é que elas faziam? Bem, elas tinham um banco Oracle para poder ter performance, só que no lado de cá do servidor, e aí a plataforma nessa época era a maioria cliente-servidor, tá, gente? Como é que elas faziam? Eles pegavam todo o parque de informática que eles tinham, todos os PCs que eles tinham, segregavam as informações e botavam para rodar naquele monte de PC à noite. Ainda assim, em algumas situações não rodava tudo. Algumas situações, o juiz chegava lá no último momento e fala, olha só, a partir de hoje vocês têm que pagar, então vocês têm que rodar de novo a folha daquela pessoa. Então, muitas fundações iam por esse caminho. Ah, vamos botar os nossos 10 PCs aqui para rodar, nossos 20, nossos 30, 40, 100 PCs. Mas vocês entendem a complexidade disso. E o quanto que isso deixa caro manter um sistema desse. E, para quem não sabe, o foco de uma fundação não é ter lucro para ela, é ter lucro para os participantes. Então, é claro que isso gera um gasto maior. Então, era uma opção que algumas iam por esse caminho, mas não era a opção mais, vamos dizer, viável, tá? Porque, não sei quem conhece o termo, mas shit happens. Então, ainda mais para quem mexe com TI, né? Vocês sabem que não é o nosso mercado mais legal, assim, para você, nossa, não vai acontecer um problema. Então, continuando, ainda tem mais uma coisinha para a gente colocar mais uma complexidade, que eu falei para vocês que eu ia falar disso também. Vamos dizer o seguinte, entramos num consenso. Rodar uma folha de pagamento desse tamanho, para esse tipo de mercado, é uma coisa extremamente complexa e que precisa de muita performance. Então, vou adicionar mais um pequeno complicador nessa receitinha aí. O nosso sistema, ele é um ERP. Para quem não sabe, é um sistema que ele ajuda a administrar toda, no nosso caso, a fundação. Ele oferece suporte para todos os processos, tá? Como eu falei, finança, recursos humanos, produção, cadeia de suprimentos, serviços e etc. De forma integrada, tá? Tudo que a fundação precisava fazer, nosso sistema fazia e faz, na verdade, até hoje, só que de forma integrada. E para quem não entende isso, para quem não trabalha com banco relacional, isso existe um cadinho mais do banco de dados, por conta de concorrência de dados entre as tabelas e etc. É claro que o dev,
ele precisa conhecer das coisas também, né, gente? Ele tem que conhecer o modelo, tem que conhecer de plano, de execução, ele tem que saber fazer, né, as coisas na ordem certinha, mas o banco, ele é o mais exigido nesse caso, porque nem sempre a gente vai ter um dev ali que sabe fazer as coisas. Então, nessa hora, cai tudo em cima do banco. Então, quer dizer, o banco era mais exigido ainda. Então, qual era a melhor opção que a gente podia pensar? Gente, o que a gente pode fazer de melhor nesse momento? A máquina não é boa, a gente não pode confiar 100% no dev só. O que a gente vai fazer? O que a gente escolhe? Oracle PLSQL. Gente, ele nos dava e ainda dá para a gente uma estabilidade e manutenibilidade fora de série. E vou te explicar por quê. Bem, ele roda no servidor Unix ou Unix, tá? Que era onde a gente tinha mais performance dentro do servidor, tá? Era mais fácil a gente comprar recurso de máquina para um servidor de banco do que para as máquinas, era mais barato. Lá a gente não tinha gargalo por conta do tráfego de rede. Para quem não sabe, rede naquela época não era uma coisa muito assim, não, tá? Dê uma lida depois sobre rede coaxial, que vocês vão entender que o negócio era meio tenso. Não, não vou entrar nesses detalhes, não, era tenso. E uma outra questão, ela era barata, tá? Que questão do, tá, gente? Esqueci de dar um enter aqui. E ela era barata. Por quê? Independente da versão de front, que na época né, podia ser Delphi, já foi VB, já foi Power Builder, mais tarde, hoje em dia, C Sharp, Angular, o código com as regras de negócio não precisava mudar, ou mudavam pouquíssimo. E uma coisa legal aí, eu falei para vocês, as pessoas querem se atualizar, tá? Então, quer dizer, nossas regras de negócio continuavam ali em PLSQL, nossos desenvolvedores continuavam sabendo PLSQL, e eles tinham a possibilidade de se atualizar tecnologicamente, tá? Sair do VB, que não tinha orientação a objeto, para o Delphi, do Delphi, alguns iam para o Power Builder, outros hoje em dia a gente vai para o C Sharp, ou para um Java, ou para um Angular como front, não importa. O principal nosso, o nosso core, estava ali dentro do PLSQL. A gente dava a possibilidade dos nossos devs evoluírem tecnologicamente, e, ao mesmo tempo, a gente mantinha a nossa estabilidade e a manutenibilidade do nosso core. Tá? Multiplataforma mais ampla, coisa que mais tarde veio com o Linux, a gente também pensou, putz, e agora? Ficou melhor ainda. Por quê? O Linux, ele trouxe aquele ambiente grande do Unix, porém com um barateamento do custo, porque a gente não tinha um custo de Unix. E as pessoas que mantinham o Unix, eles já tinham, uma curva de aprendizado muito curta para poder mexer no Linux. Então, quer dizer, além disso tudo, quando veio o Linux, o Oracle foi lá para dentro, manteve a mesma performance, foi mais barato e ficou o pessoal mais feliz ainda. Então, quer dizer, até nesse momento, ainda era uma vantagem. Para quem foi para Windows, beleza, continuou sendo vantagem, tá? Então, hoje em dia, a gente pode até discutir, Armando, porra, sério, você vai ficar discutindo, ficar colocando regra de negócio no banco? Eu não estou defendendo a gente fazer isso hoje em dia. O que eu estou mostrando para vocês é que isso foi feito lá no início da década de 90, fim da década de 80, e até hoje, a escolha que a gente fez lá atrás, ela foi uma boa escolha, tá? A gente fez essa escolha lá no fim da década de 90. Fim da década de 80, início da década de 90. Desculpa, gente velha às vezes confunde essas épocas, tá? E ainda hoje, a gente consegue ter manutenibilidade excepcional dos nossos sistemas. Não só manutenibilidade, mas a gente consegue manter nossos devs engajados com atualização tecnológica, tá? Porque isso também permite para a gente ir migrando desses ambientes, e aí eu vou falar para vocês de cliente-servidor, 3 camadas, que não foi tão utilizado assim, ou também não foi tão falado, não foi tão usado esse termo, né? E hoje, com ambientes web, microserviços, não importa. Hoje, para a gente fazer essa migração, é muito mais simples, é muito mais tranquila. A gente não tem tanta preocupação assim, putz, como é que eu vou fazer agora? Eu vou perder performance, eu não sei fazer. Não,
a minha performance eu vou continuar mantendo, tá? E um outro detalhe muito importante, arquitetura não é um para todos, tá? Não é ou um anel, não. A arquitetura a gente faz de acordo com o nosso sistema, de acordo com a nossa necessidade, tá? Isso é muito importante entender, porque a gente não pode falar, putz, por que vocês não usam microserviço? Porque não é mais importante para a gente agora. Quando isso chega nesse nível de importância, a gente precisa aí, porque como arquiteto a gente vê que é o caminho, a gente vai por esse caminho, tá? Mas o importante que eu vejo não é só essa questão de arquitetura, tá? A gente está falando de um sistema que ele tem mais tempo de vida do que muita gente que pode estar ouvindo aqui a gente agora. Mas o mais importante que eu vejo hoje foi a confiança, tá, gente? Que nós depositamos na Oracle. Que a gente teve a confiança de que sempre a gente ia ter a melhor performance, o melhor que a gente podia ter de termos de banco de dados relacional, o melhor que a gente podia ter de ambiente multiplataforma. Então, sim, hoje a gente vê que essa escolha que a gente fez quase 35 anos atrás, tá? Foi a melhor escolha, não só tecnologicamente falando, mas também pela confiança que a gente teve na empresa. Quer dizer, foram 35 anos, putz, que por conta dessa escolha, hoje a gente continua competitivo no mercado, tá? E somos, não à toa, como eu falei lá no início, somos hoje a maior empresa de desenvolvimento para o mercado financeiro. Temos concorrentes? Sim, temos, mas eles não são os maiores ainda. Ainda somos nós da Sinqia. Então, gente, era isso que eu tinha para contar para vocês hoje. Terminar com esse love aqui para a Oracle, tá? Quem quiser continuar tendo contato comigo, esses são os meus contatos, tá? Depois eu até posso voltar nesse slide para quem não tiver tirado print ou não tiver como entrar em contato comigo, não tiver guardado as informações. Essas duas figuras aqui não estavam no meu slide de nerd oitentista, então desejo para todos vida longa e próspera, que a força esteja com todos vocês. E agora sim, vamos para as perguntas.